Os dias passam e a guerra no leste europeu vai ficando cada vez mais assustadora, angustiante. Por um lado, as tropas de Putin avançam. Por outro, o povo ucraniano resiste de forma surpreendente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ressaltou essa resistência hoje em uma sessão plenária da União Europeia. Ele disse, abre aspas, estamos apenas lutando pela nossa terra. Queremos ver as nossas crianças vivas. Estamos lutando pelas nossas vidas. Estamos lutando por sobrevivência. Esta é a nossa maior motivação. Fecha aspas. Ele foi ovacionado por todos os outros representantes, aplaudidos de pé por 1 minuto. A cada hora que passa, temos mais sanções sendo impostas à Rússia, movimentos importantes da diplomacia mundial, todo mundo, literalmente, 24 horas por dia discutindo a situação da Ucrânia e tentando encontrar uma solução. Será que tem sido o suficiente? Putin está sendo afetado por essas punições ou só as populações, desde a russa, as europeias, até o Brasil, né? Com a consequência desses embargos econômicos. O que vem daqui pra frente, gente? É sobre isso que vamos falar agora. Pare o Mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band comigo, Joana Treptow, com a proposta de abordar assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para isso eu chamo para nossa conversa Sidney Leite, professor doutor em Relações Internacionais. Professor, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Parece que a gente tem um mundo aí, um mar gigante, um oceano de assuntos a serem abordados. Tudo acontece ao mesmo tempo, são muitas informações, são muitas atualizações, então a gente vai conversando e os assuntos que a gente conversa vão ficando velhos, né? Vão ficando obsoletos, porque vai havendo novos fatores aí, entrando novos fatores nessa conversa. Agora, o que é importante a gente destacar, eu acho, é essa movimentação da Rússia, que continua, apesar de todas as sanções e todas as tentativas da União Europeia, dos Estados Unidos, todos os países que estão envolvidos, de frear esse avanço das tropas. Parece que nada assombra ou nada causa um temor a Putin, né? Que, inclusive, não aparece. Não que a gente esperasse outra coisa, mas não aparece, a gente não tem poucas informações em relação a ele, mas nada o para, né, professor? Joana, mais uma vez um grande prazer estar aqui. Sem dúvida, temos aí um oceano, né, de temas, de assuntos decorrentes dos eventos que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, especialmente nos últimos dias marcados desde o início da guerra. A gente vê, tua pergunta é bem legal, né? A gente vê aí dois presidentes bem diferentes, né? O Zelensky, até com roupas mais simples, né? Mais informal. Zelensky é alguém que tem uma experiência muito boa de comunicação, dessa linguagem das mídias sociais digitais, uma linguagem mais informal, mais direta. E eu diria que ele está vencendo essa guerra da simpatia pela causa ucraniana, da comoção, né, nos outros países, na população dos outros países, sobre o drama que a Ucrânia vive. E, de outro lado, a gente tem o Putin, né, sisudo, muito econômico com as palavras, né? Ele fala uma frase, depois ele emenda a outra frase, sempre, né, de terno, sempre dentro de um ambiente formal e fala muito pouco, principalmente sobre as coisas que ele pretende fazer. São dois estilos bem diferentes. Eu diria que para a guerra da comunicação, o estilo do Zelensky acaba sendo mais eficiente. Mas uma análise mais realista da guerra em si, com as imagens que a gente está vendo, né? Prédios públicos sendo alvejados por mísseis, antenas de emissoras de TV sendo alvejadas, enfim, uma ação militar aérea, por terra, por mar,
o cerco que se faz sobre várias cidades, não só Kiev, que esta guerra, por mais que esteja havendo uma resistência louvável, comovente, né? Nós ficamos comovidos com a resistência ucraniana, mas é a guerra que o Putin sabe jogar, né? Em que ele se sente à vontade e que ele tem não só as armas, porque não é só ter as armas, né? Ele tem também um exército muito bem treinado, um exército que tem domínio de logística, que tem treinamento para usar as armas, mas quando a OTAN e mesmo a União Europeia, vamos, né, mandar aviões, vamos mandar armas, né? Sim, mas será que os soldados ucranianos sabem manipular essas armas? Muitas dessas armas são sofisticadas, aviões que exigem treinamento. O que me leva a crer aí a dimensão da comparação. Fecho a pergunta fundamental que você fez. Putin se preparou para a guerra. Preparou para a guerra. Uma semana antes, ele dizia para a população: fiquem tranquilos, não haverá guerra. Né? Se a gente pegar os discursos dele, era exatamente nessa linha. Então, você propiciou aqui, eu acho que um momento muito interessante da gente comparar o que se ganha e o que se perde com esses dois estilos de liderança. Professor, se Putin se preparou para a guerra, a Ucrânia definitivamente estava em estado de alerta, mas não com todo o preparo que a Rússia tinha e tem. Essa resistência ucraniana, não só da liderança, assim como do povo, de forma espontânea, surpreende? Bom, eu sou também historiador de formação, e a história nesses momentos, como disse, e aí eu recomendo a todos que estão nos assistindo, ouvindo, que procurem tudo o que o Eric Hobsbawm escreveu. Né? É um grande historiador britânico, e ele escreveu um livro chamado Era dos Extremos, né? um livro fundamental para a gente entender o mundo contemporâneo. Né? Então, a guerra que o Putin está travando, né, é uma guerra que pretende-se, né, rápida, para evitar desgastes. Mas se a gente for buscar o passado, mesmo da Rússia, a resistência da chamada população civil, muitas vezes mudou destino de guerras. Eu estou falando de Stalingrado. O exército nazista invadiu, inclusive passando pela Ucrânia, e seguiu em direção a Moscou. Mas lá vai encontrar uma barreira muito forte antes de chegar a Moscou, que é Stalingrado. Os alemães cercam, né, os nazistas cercam Stalingrado, e a cidade resiste. Ali tinha uma circunstância climática importante, né? Porque quando chega o inverno, não havia logística suficiente para o exército alemão. E aí você tem o avanço do Exército Vermelho, que vai parar em Berlim. Então a gente tem na história, eu citei aqui um dos exemplos, cidades que resistiram bravamente ao invasor. Joana, você me permite, inclusive, fazer uma observação que eu não tenho lido ou escutado, né, dos especialistas. Mesmo que nos próximos dias Kiev caia sob o domínio russo, isso não significa que a resistência vai acabar. Essa resistência ela continua. Né? Uma resistência que que os franceses tiveram também na Segunda Guerra Mundial, onde se formou, né, ali vamos chamar os batalhões de resistência. Por quê? O soldado estrangeiro ele é movido por uma dimensão profissional.
enquanto a população civil está defendendo a sua nação, a sua pátria, a sua terra, dá, portanto, aí dimensões diferentes. Tá? Agora, mesmo assim, Joana, a diferença do poder de fogo por terra, por ar e por mar da Rússia em relação a qualquer tipo de resistência é um poder muito assimétrico, né? É muito desproporcional. É muito desproporcional. Uma guerra, ela precisa, disse o Robert McNamara, que foi o cara que liderou, né, os Estados Unidos, exatamente quando os Estados Unidos invadem, né, e vão participar ativamente enviando soldados para o Vietnã. Né? Ele diz, olha, a guerra precisa ser uma guerra simétrica, né, em que exista ali um equilíbrio. Aliás, eu lembrei do Vietnã. O mesmo Robert McNamara, uma vez ele declarou, depois da guerra ter terminado, ele disse o seguinte: nós cometemos um erro fatal de não entender, né, qual era a força que movia o outro lado, que era o Vietcong, né, o guerrilheiro que lutava pela liberdade do seu país, pela soberania. Então, o Putin é um cara que conhece muita história, né? O exército russo é muito bem preparado. Eles passaram por problema similar no Afeganistão. Olha, estou lembrando aqui de várias resistências, né? Então, Putin quer uma guerra rápida, impingir uma derrota ao outro lado, né? Para negociar em termos que lhe sejam favoráveis, né? A primeira lição, Joana, talvez do texto mais antigo sobre a guerra, chama-se literalmente A Arte da Guerra. E, Joana, a primeira lição é uma lição, o livro é uma coletânea de lições. A primeira lição é: primeiro você precisa se conhecer. O que você quer, quais são as suas metas. E, simultaneamente, conheça o seu inimigo. Se você se conhece o seu inimigo, você já começa vencendo a guerra. Professor, uma coisa que nós sabemos sobre as tropas russas é que acho que talvez nem 1/3 delas estejam ali, né, em campo de batalha. Ou seja, Vladimir Putin é um homem muito inteligente, ele queria um ataque rápido, está enfrentando alguma resistência que talvez ele não esperasse, mas nós estamos enfrentando também, estamos vivendo uma guerra de narrativas. Então, quando a gente vê a imagem de Volodymyr Zelensky ali falando para o Parlamento Europeu de uma forma mais simples, muito nacionalista, quase que um guerreiro ali, né, que não abriu mão de estar no olho do furacão pela sua população, que diz que eles irão lutar até o fim. Então, sempre que a Ucrânia vem e se pronuncia, fala dessa resistência, exalta essa resistência, e, por outro lado, a Rússia menospreza isso e também sabe que, se for para mandar mais tropas, a guerra vai acabar ou pode acabar em menos tempo. Essa guerra de narrativas é importante neste momento, e o que acontece se o Ocidente decidir, de fato, intervir de forma ativa, direta? Porque o que a gente tem visto são sanções. É uma forma direta de intervenção, mas não uma forma militar, né? Não é uma intervenção militar. Existe essa possibilidade? Front que o Zelensky pode lutar e vencer é esse front da comunicação. Né, de conquistar corações e mentes. Até porque ele tem uma causa justa, legítima e legal. O território da Ucrânia foi invadido, ferindo, passando por cima do direito internacional, né, da soberania, né,
da Ucrânia, né? Então, eu diria que é a forma que ele tem agora mais eficaz, eficiente de tentar reverter, ou no entendimento dele, reverter uma conquista iminente da Rússia, né? A segunda pergunta, eu clamo para todos que estão nos assistindo, ouvindo, que rezem, né, com toda a sua fé para que isso não aconteça. Porque se a OTAN sair dessa posição de atenção em relação à defesa, até o ministro Boris Yeltsin, né, disse que se o Putin pensa que a OTAN vai voltar atrás. Na verdade, eu não entendi bem a frase do Boris Johnson, falei Boris Yeltsin, do Boris Johnson, né? Porque a OTAN está onde ela estava, né? Quando a Joana traz essa pergunta para a gente, ela está dizendo uma participação efetiva, né, de enviar tropas, soldados, de todo o seu aparato. Aí teríamos, Joana, configurado um terceiro conflito mundial de proporções incontroláveis. Então, nosso papel aqui é uma análise bem realista, equilíbrio de poder, o hard power, né? Então, não há uma perspectiva de uma ação direta da OTAN que não implique no início de uma guerra de proporções globais e, olha, na falta de uma palavra mais apropriada do ponto de vista acadêmico, né, apocalipse. Nós teríamos aí um verdadeiro apocalipse por conta, né, do poder de destruição dos dois lados. Vamos bater na madeira e rezar para que isso não aconteça. Eu acho que é o que o mundo inteiro tem medo que aconteça, né? Todos nós, a gente... É muito delicado falar sobre o que está acontecendo, porque é claro que a gente não quer que essa guerra tome proporções ainda maiores, mas a gente não está menosprezando o que está acontecendo hoje, né? Então, parece que a régua tem um limite ali, que qualquer centímetro, a gente já atingiu o limite, já extrapolou o limite, se a gente continuar extrapolando o limite, é impensável. Então, não dá para a gente relativizar o que está acontecendo. Ah, não, agora é um conflito regional com proporções mundiais, mas a gente não quer que seja um conflito de fato mundial. Não, o que está acontecendo desde o primeiro minuto, o que acontecia antes, né, já era inadmissível. Então a gente espera que nos próximos dias e nas próximas horas realmente haja alguma conversa. E eu também gostaria de trazer aqui para o nosso podcast, eu estava lendo um artigo do escritor Yuval Noah Harari, que ele é bem famoso, ele escreveu aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele escreveu um artigo hoje no The Guardian, dizendo que o Putin pode até conquistar, né, o país vizinho, mas dificilmente vai controlar os ucranianos, que foi o que o professor disse, né? Então, o nome do artigo é Putin já perdeu a guerra, justamente por conta dessa resistência que o povo tem e esse clamor pela liberdade que está no sangue dos ucranianos e de tantos outros povos europeus e ao redor do mundo. Professor, eu agradeço muito pela conversa e pela participação, viu? Muito obrigado, Joana. Fico sempre à disposição. Este foi o Pare o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast da Band, com a minha apresentação, Joana Trepto, edição de Larissa Zapata. Todo dia um assunto novo com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima. Tchau.